Sólido na defesa e em busca de equilíbrio no ataque. Essa foi a estreia do Coxa na Série B. Vem analisar com a gente. O Coxa estreou a Série B com vitória, venceu o Vila Nova dentro de casa, mostrou uma solidez defensiva, mostrou pontos interessantes defensivamente, mas também expôs alguns pontos negativos na parte ofensiva, como um desequilíbrio entre as laterais. Eu tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo de Coxa, e vai contar pra gente melhor como foi essa estreia do Coxa. O Coritiba, como você bem introduziu aqui nesse vídeo, né, mostrou uma solidez defensiva muito grande, isso foi perceptível desde o começo, mas aí com bola a equipe procurava sempre o lado direito e na parte do lado esquerdo ali tava meio... O time ficou meio penso, vamos dizer assim, né? Meio capenga. Meio capenga, procurando sempre o lado direito, até por conta do Zeca ser um lateral que por mais que ele tenha uma qualidade ali com a perna esquerda, ele não é canhoto. Ele é destro, ele sempre puxa para o meio. O Nicolás Careca também não é um ponta, né, propriamente. Ele é um centroavante que está adaptado como um ponta. Então o time ficou ali com muitas improvisações do lado esquerdo e a gente percebeu isso na análise aqui. O time, como o Zeca é um lateral que puxa para dentro, o Nicolás Careca não tem característica de ponta, aliado a isso, do lado direito ainda tem o principal jogador que é o Lucas Ronier, então o jogo ficou muito penso para a direita, e precisa buscar um equilíbrio em relação a isso, senão vai ter dificuldades, né, Matheus? Perfeito, Will. E aqui a gente começa destacando, então, no jogo, a parte sem bola do Coxa. Como o Coxa começou encaixadinho e nesses primeiros 15 minutos do jogo, a equipe conseguiu fazer uma pressão. Você olha como as marcações estão todas encaixadas aqui, né? Então a gente vê o Coxa até em superioridade no setor. Então quando o Vila Nova estava tentando fazer essa saída, o Coxa já rapidamente, aqui foi até um passe meio forçado, mas o Coxa já estava em condição para roubar essa bola, que é o que acontece. E quem rouba aqui é o Alex Silva, um cara que a gente destacou, fez uma partida muito boa. Assim, surpreendeu até a partida do Alex Silva. Então o Coxa recuperava essa bola rápido, circulava bem, e aqui um outro menino, o Guilherme Aquino, até vou voltar um pouquinho para mostrar ele aqui, destacar ele um pouquinho. Guilherme Aquino, um menino que fez sua estreia como titular na equipe e que gerou até uma dúvida, né? Será que aconteceu alguma coisa com o Maicon? Não, foi uma escolha puramente técnica. Opção técnica do treinador. E eu acho foi muito bem. Mas eu acho que tem uma explicação. Como o Coritiba atuou muito pelo lado direito, o Alex Silva se mostrou um lateral muito ofensivo. Então, para não ter esse espaço nas costas do Alex Silva, talvez a opção por um garoto, mais vitalidade física. O Maicon é um jogador mais pesado, que acho que não conseguiria recompor tão a marcação, cobrir essas costas do lateral. Então eu acho que essa escolha teve muito disso, além de dar moral para um jogador da base, toda essa questão de um ativo do clube que pode mais futuramente... Um Piá do Couto, né? Isso, mas o Coritiba tem toda essa mística do Piá do Couto, então também tem isso que pode ter influenciado. Mas perfeito. Vamos lá, então, porque esse lance também é uma construção do Coritiba. Rapidamente rouba essa bola e aciona o lado direito, como a gente bem destacou. Aqui mais um lance, tá? Em que o Coxa tá encaixadinho. Tá até em superioridade aqui no setor, todos os jogadores estão sendo bem marcados. O Coxa, nesse começo de jogo, conseguiu sufocar bastante o Vila Nova, forçar a equipe a erros. A gente vai ver aqui na sequência da jogada que o ponta vem buscar, o Gabriel Silva não acha opção, a bola chega no zagueiro, mais uma vez a marcação sendo bem feita, e aí já rouba essa bola no meio. Pode voltar um pouquinho, Mate? Você percebe onde o Alex Silva tá. O Alex Silva está até na frente do Ronier. O Ronier está para trás, o Alex Silva está apertando a marcação lá em cima, para você mostrar como o Alex Silva foi ofensivo. Silva, né? Pelo contrário, o Zeca foi defensivo, né? Segurou quase que numa linha de 3 zagueiros. O Alex Silva, em muitos momentos, na frente do Ronier. Até para o Ronier também vir por dentro. O Ronier ocupar mais essa faixa do campo para jogar com o Josué, que são os dois jogadores com mais qualidade do Coritiba, né? Mas só para mostrar o quanto o Alex Silva estava... Olha, ele está praticamente junto com o Coutinho aqui. Exatamente, e uma pressão muito bem ordenada, né? Tá todo mundo aqui sem espaço, o zagueiro acaba sendo forçado a quebrar essa bola, né? Poderia voltar pro goleiro? Poderia. Mas aí o goleiro provavelmente vai ter que quebrar essa bola também, porque a marcação do Coxa estava bem encaixadinha. E aqui na sequência a gente vê que o Coxa já rouba essa bola. E aí o Sebas, que foi um motorzinho do time, é fundamental, sai parado na falta. Você destacou muito bem o Alex Silva, tá? E nessa jogada também ele é fundamental. Por quê? Quando o Coxa recupera essa bola, onde ele tá? Né? Então o Coxa recupera essa bola rápida aqui no campo defensivo e já liga rapidamente, sempre procurando o lado direito. E aí a gente vê como é importante esse apoio dele com o Ronier. E até impressiona um pouco esse link dos dois, né? Porque é um cara que chegou agora. Então assim, já se entendeu bem com ele. Até não foi a melhor das jogadas, mas o que a gente quer mostrar aqui é como essa combinação entre os dois funciona muito bem e o Coxa procurou preferencialmente esse lado direito. E aqui mais uma oportunidade que a gente vê o Alex Silva fazendo uma boa jogada. Ó. Ele dá um chapéu de costas. Esse aqui é um lance que vai pro DVD dele, com certeza. Esse é até um lance atípico. O Alex Silva mostrou ser um jogador com suas limitações, mas a questão principal é a sua valência física. Ele é um lateral que apoia muito. Então, às vezes a torcida até critica
porque ele talvez no cruzamento não foi tão bem, talvez errou alguns passes. Algum gesto técnico, né? Isso, mas a parte física dele foi extremamente importante para o sistema de jogo do Coritiba pelo lado direito, até para potencializar jogadores como o Ronier, que são jogadores com mais qualidade. Então, precisamos entender, ele tem suas limitações, ele não vai ser o cara que vai resolver todos os problemas do Coritiba, mas ele pode ajudar. Perfeito. E o que chama a atenção também, né, como ele estava participativo no jogo. Esses lances foram lances do início da partida. A gente vê como ele já começou o jogo querendo o jogo, né? Querendo a bola, querendo participar. E aqui mais um lance que a gente vai ver, ele participando do principal lance ofensivo, talvez do jogo, um dos do jogo, né? Que ele cabeceia uma bola. Tirando o gol no final do jogo, tiveram 2 bolas no primeiro tempo, que foi essa e uma outra do Gustavo Coutinho. Isso. O Alex Silva é um lateral alto. Além disso, tem a questão física, que uma Série B exige. Ele tem sua imposição física na altura e na velocidade. Então, eu acho que muito da escolha do Mozart foi por isso, e até isso que você vai mostrar agora. Dificilmente você vê um lateral dentro da área, né? Perfeito. Quase fazendo gol, que é o que vai acontecer agora. Vamos acompanhar o lance, então. Aqui uma batida escanteio do Josué, que é um cara que bate bem na bola. E aqui quase gol. Ele se antecipa a defesa e quase faz o gol. Ponto. Agora a gente vai começar a ver lances do lado esquerdo, que foi um lado que não fluiu tanto, tá, Will? Por quê? Porque a gente viu, como a gente já introduziu no vídeo, né? O Zeca é um lateral improvisado, por mais que ele esteja acostumado a jogar na esquerda, ele não é um cara que vai fazer ultrapassagem, ele não vai dominar com a perna esquerda, ele não é ambidestro, apesar de ter um gesto técnico com a perna esquerda, ok. Ele já é melhor que muito lateral improvisado na esquerda por já estar acostumado. Perfeito. Mas a questão do pé dominante faz total diferença. E daí, na frente dele, outro jogador que está improvisado, o Nicolas Careca, como a gente falou. A gente vai ver que o Nicolas Careca ele faz um movimento de atacar muito a linha do adversário, a linha de defesa do adversário e esperar essa bola mais em profundidade. E não era esse o jogo que o Coxa estava precisando. O Coxa estava fazendo mais um jogo no pé, e principalmente com o Zeca ali, não sendo o pé dominante, ele precisava de um apoio mais próximo ali, e não estava acontecendo. Aqui está uma jogada em que o Sebas é quem vai buscar essa bola, e funcionou muito bem quando o Zeca se uniu ao Sebas, e a gente vai ver até o Josué se aproximando. Quando o time do Coxa conseguiu se aproximar e linkar mais esses jogadores próximo da mesma zona do campo, aí sim a jogada conseguiu fluir um pouco. Por mais que o Vila Nova também seja uma equipe ajustada, que esteja marcando bem aqui no lance. O Josué vai conseguir receber essa bola livre, e aí ele vai dar um passe genial, né? Ele é um cara inteligente, dá um passe por cima, daí ele consegue enxergar e ler o jogo muito bem. né? O Coutinho errou na parede, mas a gente já vê uma jogada que deu certo pelo lado esquerdo. Agora a gente vai ver algumas que não fluiu tão bem, tá, Will? Agora é o compilado de situações negativas. Você vê que o Zeca ele já tá mapeando a situação. Recebe, domina, vira de frente, não encontra ninguém. Aí ele faz o quê? A jogada de segurança dele é puxar a bola pro meio, que é a perna dominante dele. Você percebe que o passe no volante seria arriscado, porque ele pode perder aqui, então ele vai voltar essa bola. E aí ele acaba ficando sem muita opção, acaba jogando a bola no E a jogada vai pra direita, né? E a jogada vai trabalhando de novo. De novo, mais um lance no lado esquerdo. O que a gente quer mostrar aqui? O Zeca fazendo apoio, até o momento que ele tá fazendo a ultrapassagem, o que não foi tão frequente assim na partida. Não chegou tanto no fundo lá, mas nessa faixa intermediária ele até atacou. Onde tá o Nicolas Careca? Sempre fechando por dentro. O que a gente geralmente vê dos pontas? O ponta aberto para receber essa bola, para de repente ir para um 1 contra 1. Ou fazendo essa dobra com o lateral. Faz a dobra, cria uma situação numérica que você vai conseguir algum lance de perigo. E quantas análises a gente já fez aqui no canal, onde está o ponta, está o lateral, o ponta recebe essa bola, o lateral ultrapassa e vai chegar no fundo cruzar. O Coxa não teve essa jogada, por exemplo. Muito porque o Nicolas Careca está sempre aqui dentro da área. E aí o Zeca faz o quê? Corta para o meio, vai com a perna direita e faz o cruzamento. Esse é até o lance da finalização do Coutinho. Até nem coloquei aqui na jogada. Na sequência da jogada acontece a finalização do Coutinho. Mas aí eu te questiono, a gente até conversou antes sobre isso, eu acho que é de propósito. Eu acho que a ideia do Mozart é realmente o Careca entrar na área. Muito por conta das jogadas pela direita, então já é instruído a entrar na área. Sem dúvida. Só que fica penso, quando vai jogar pela esquerda, não tem esse apoio. Não, com certeza eu também acredito que seja algo instruído, né? Que o Mozart peça isso pro Nicolas Careca, até porque o Nicolas Careca é um jogador alto, né? Que teve a carreira inteira dele, jogou como centroavante praticamente. E a gente vê que toda a bola, em que a bola tá indo pro lado esquerdo, o Careca já vai vindo pro meio. Então, com certeza foi algo orientado, viu? A gente vai poder ver mais uma jogada aqui, em que o Zeca recebe essa bola também, e a gente já vê que ele sempre traz essa bola pro meio, em direção ao meio, né? Ele não recebe e olha na paralela com a perna esquerda. A perna dominante dele é a direita, não tem muito o que dizer. Nesse momento, a gente vê que o Nicolas Careca também não tá na imagem, porque ele tá fazendo exatamente isso. Já tá mais próximo à área. Quem vai buscar? O Sebas. E o certo é ter um ponta na sua linha, na mesma linha do lateral, né? Quantas jogadas você viu, Will, em que o ponta tá aqui, o lateral toca e passa para receber no meio? Sim. É aquele 1-2 para quebrar a marcação. Isso não aconteceu também. A gente vai ver aqui na jogada que o passe é forçado e o Sebas também não vai conseguir chegar, porque a marcação do Vila Nova, e a gente pode ver na imagem, a marcação do Vila Nova também tá bem encaixadinha. Mas é um você time entrega facilmente a bola, essa é a questão. Facilmente a bola. E a gente vê o atrasado ali, o Nicolas Careca chegando.
Então, aqui foi um lance que até funcionou, tá? Foi o Josué quem veio receber essa bola. E aí o Josué, de fato, ele tem qualidade no passe, né? Então ele levanta a cabeça e consegue fazer um bom lançamento pro Nicolas Careca de novo, que tá aqui atacando a última linha do Vila Nova. E essa jogada até acaba... O passe é de qualidade, mas acaba sendo muito forte. Mas essa é a jogada que o Nicolas Careca tá mais acostumado, tá? Não de vir buscar essa bola no pé. Por isso que a gente traz tantos lances aqui para mostrar a diferença de um lado pro outro, né? De um lado, o Ronier sempre vindo buscando essa bola no pé. Do outro lado, por orientação ou não, o Nicolas Careca sempre entrando, afunilando. E aí, com o Zeca chegando junto, essa jogada não aconteceu. Ultrapassagem, bola mais no pé, acabou não acontecendo. Mas a questão é que você acaba sobrecarregando alguns jogadores, como o Ronier. A jogada toda hora pela direita, ele vai acabar errando mais, ele vai acabar perdendo jogadas, ele vai cansar mais. Então, se você não tiver esse equilíbrio do lado direito e do lado esquerdo, vai dificultar para jogadores que têm qualidade como o Ronier. E assim, até em alguns momentos, o Nicolas Careca ele poderia vir buscar essa bola, circular um pouco a jogada e num movimento ou outro atacar, fazer esse movimento no movimento certo. Eu discordo de você. Mas não fica parado. Eu discordo de você, porque ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque ele não vai fazer isso porque não é a característica dele e ele não é ponta. Você tem razão. Ele não vai fazer isso. Vamos acompanhar mais um lance aqui então, em que a gente vê... Mas assim, aqui, vou até voltar um pouquinho, tá? Esse lance, porque a gente vê que a movimentação dele, ele tá marcado, ele aceita a marcação. Deveria vir buscar um pouquinho mais essa bola. Aí o Zeca olha, desiste e volta a jogada. Entendeu? É mais um lance que a gente mostra a falta de opções que chegou pro Zeca ali. Tanto no meio estava marcado, quanto na ponta estava marcado. Aí a bola volta no Bruno Melo. O Bruno Melo acaba espetando. E aqui, para finalizar, um lance que exemplifica, acho que tudo isso que a gente trouxe. Tá? O Coxa recupera essa bola e, preferencialmente, os jogadores buscam o lado direito, onde está o Josué mais próximo do Ronier. E até o Josué também tende a se aproximar mais do Ronier. Completamente. Por conta da qualidade de jogo. São poucos lances, como você citou aquela hora que o Josué se aproximou da esquerda, são poucos lances que você vê o Josué participando mais do jogo pelo lado esquerdo. Por quê? Porque naturalmente, acho que até treinado já, para ele procurar esse lado direito onde o Curitiba funciona melhor, onde tem jogadores melhores. Perfeito. Mas daí entramos no mérito do equilíbrio. Exatamente. Até é meio cansativo, né? Mas a questão é essa, Will, é você ter equilíbrio, é conseguir atacar pelos dois lados, é conseguir variar suas jogadas. A gente viu tanto de dificuldade que o Coxa teve para criar uma chance clara de gol, né? Para finalizações ao alvo, foram 2 apenas. O Curitiba teve a posse de bola, posse de bola, 70% contra 30% de posse de bola, dominou o jogo, não foi exigido, a gente quase não viu o Pedro Rangel participando do jogo, mas ao mesmo tempo cercou muito e não acabou tendo ênfase nisso daí. Teve o pênalti no final, venceu o jogo, isso é o fator que importa no final das contas, mas assim, não conseguiu criar chances de gol que com 70% de posse de bola você imagina que tenham mais chances, que tenham mais finalizações no alvo. Foram 2 finalizações no alvo, Perfeito. O pênalti e uma do Gustavo Coutinho no primeiro tempo, apenas e assim, isso. A gente não está culpando aqui os jogadores, tá? Eles estão ali fazendo o seu melhor na função que foram colocados para fazer. A questão é questionar as ideias, né? O que de repente o Mozart está tentando explorar. A gente está mostrando aqui o que não funcionou. E aí cabe ao Mozart olhar isso aí ou não e ver para melhorar o time, né? A tendência é essa, sempre fazer um time melhor. Como o Curitiba pode melhorar? Isso que a gente enxerga que o Coxa pode e deve melhorar ainda, essa questão do equilíbrio ofensivo. De repente, mudança de peças? Orientação? Não sei, aí é com o Mozart. Mas aqui nesse lance a gente exemplifica bem isso, porque o Coxa teve uma marcação bem encaixada, defesa sólida, tá? O Coxa foi imponente na fase defensiva, e aí Bruno Melo e Guilherme Aquino fizeram um jogo fantástico. Contou pra mim, com foram muito bem. A volta do Bruno Melo, né? Bruno Melo ficou um bom tempo fora e também agregou muito a defesa do Coxa. Demais, ele foi muito bem. É ele que rouba essa bola aqui e já faz a ligação, inclusive, com o lado direito do Curitiba. A bola já vai para o Ronier, temos a ultrapassagem do Josué. E aí o Ronier, inteligentemente, temporiza. Ele vê que está em desvantagem numérica aqui, temporiza, dá uma pedalada e aí ele vê a ultrapassagem do Nicolas Careca já fechando por dentro e também do Zeca, já tendo todo esse espaço aqui para percorrer. Campo aberto. Campo aberto. O que acontece nesse momento? Ele puxa para o meio, levanta a cabeça e cruza para a área. Mas perceba que ele não teve ninguém aqui, ó, para jogar com ele. Aí você matou a charada, você matou a charada, viu? Era isso mesmo que eu ia destacar, até porque a imagem focou nele, né? Mas ninguém veio jogar com ele aqui, nem pelo meio aqui. Ele não teve nenhuma opção na frente. E 3 jogadores embolados dentro da área. Um em cima do outro praticamente ali. Então você pode ver, imagino eu, que a orientação foi essa. E aí você tem toda a razão. A orientação foi, quando o Zeca receber essa bola um pouco mais avançado no campo, imagino eu, os jogadores vão para a área, vão tentar fazer esse cruzamento e tentar ganhar na bola aérea. E também pelo lado direito, alto, pelo lado direito o Nicolas Careca entrar na área e finalizar. Perfeito. Mas assim, quando a jogada fica... E aí, só dando sequência ao lance... Acontece isso. É um lance que acaba não acontecendo nada. Sim, Então assim, faltou aquela jogada mais trabalhada do lado esquerdo. O Coxa fez um bom jogo, tá? Eu achei que foi um bom jogo, o time teve uma boa posse de bola, se postou muito bem em campo, teve boas estreias. O Piado Couto ali, o Guilherme Aquino, pra mim, fez um jogo maravilhoso. O Alex foi uma surpresa na direita, achei que foi bem no jogo também. Fez um jogo dominante. Faltou, de fato, trabalhar um pouco melhor essa bola no ataque e buscar mais esse equilíbrio, como a gente citou. É um time muito desequilibrado ainda na fase ofensiva e é um trabalho pro Mozart corrigir.
Curitiba mostrou evolução no seu sistema defensivo, mas no ataque demonstrou alguns pontos falhos e precisa melhorar, precisa criar esse equilíbrio. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics. Eu tô de Prometrics aqui, Will. Centro de Inteligência do Futebol, ele que nos permite, né, ter todo acesso a esses vídeos, a dados, a um monte de coisa para conseguir fazer esse tipo de vídeo. E se você tem alguma sugestão do seu time, se é do Coxa, de outro time, comenta aqui no canal, sugere pra gente que a gente pode fazer. Algum jogador diferente que você quer saber também. Um vídeo do Nicolas Careca, por exemplo, se quer saber melhor sobre ele. Detalhadamente a gente faz aqui. Se o pessoal pedir, a gente faz. Lembrando que é muito importante pra gente curtida, compartilhar, divulgar o nosso trabalho. É isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo.